Olá, gente. Hoje eu quero falar para vocês aqui de uma exortação que o apóstolo Paulo fez ao seu irmão na fé, chamado Timóteo. Esse texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O tema principal dessa mensagem é comichão nos ouvidos, ou seja, recusa em ouvir a verdade, recusa em ouvir a palavra de Deus, né? É interessante o apóstolo Paulo dizer que virá um tempo em que as pessoas terão comichão nos ouvidos, ou seja, comichão no ouvido quer dizer coceiras nos ouvidos, né? Significa uma coceira ou coceira ao ouvir a verdade, ou como diz a outra tradução, eles estarão à procura de palavras que lhe fazem bem, né? Ou que é palavras que lhe agradam. Hoje, raramente, encontramos mensagens sobre arrependimento, não é verdade? Quando foi a última vez que você escutou uma pregação de arrependimento, de conserto, né? Hoje em dia você não ouve mais isso. Ao observar a grande massa das igrejas cristãs hoje em dia, salvo algumas exceções, é claro, atualmente percebemos que há uma fuga das origens da igreja primitiva, uma mudança no fundamento, nas mensagens e talvez até no mesmo objetivo. Por isso que eu aplico a aula para vocês sobre a aula da igreja primitiva, igreja de Éfeso, as 7 cartas do Apocalipse. É muito interessante para que vocês entendam, para que vocês aprendam sobre a história da igreja. Lá você vai entender o porquê nossa religião, porquê nosso cristianismo está tão mudado, está tão diferente do tempo dos apóstolos, né? É muito interessante vocês fazerem essa aula aí das 7 igrejas do Apocalipse, né? Continuando o texto, é fácil conhecer o verdadeiro cristão na igreja hoje. Diga uma verdade que ele precisa ouvir e observe qual será a sua reação, a sua atitude, porque é bem assim. As pessoas estão acostumadas em ouvir aquilo que querem ouvir, ou seja, aquelas tapinhas nas costas, né? Deus é contigo, mesmo você estando em pecado e desobediência. Querem uma palavra que massageie seu ego, mas não querem ouvir um bom conselho de Deus, uma mensagem exortativa, admoestativa ou corretiva. Elas ignoram o que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim, meus irmãos? Como no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, percebemos que nos últimos dias as pessoas procurariam mestres que falariam os que elas querem ouvir, desviando-se da verdade. Creio que vivemos hoje nesses dias. Por quê? Pois os que as massas querem é ouvir, querem ser populares, querem seus sonhos realizados, quer prosperidade, que não terão problemas na vida e que serão abençoados. É isso que é a sociedade hoje em dia, que a vida cristã quer. Por isso que hoje o reflexo de nossas igrejas, muitas das igrejas estão lotadas, porque analisa aí para tu ver. É isso tudo, é o que mais é pregado nos tempos lotados hoje em dia. Porém, um evangelho diluído de apenas creia e seja salvo, sem arrependimento, sem se converter dos seus pecados, nada de tomar a cruz e seguir o seu Senhor. Não é o evangelho verdadeiro isso. Os ouvidos não querem ouvir, começam a coçar quando se fala sobre santidade, sobre separação do mundo. No entanto, a mensagem de Deus é uma espada que penetra no mais profundo do nosso ser. A maior evidência do Espírito Santo em nós não é o falar em línguas, rodopios e barulho nas igrejas, mas uma vida transformada, um caráter mudado de arrependimento genuíno. Este último é um dos maiores milagres que o Espírito Santo pode fazer. Afinal, este veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, versículo 8. Deus não é um Papai Noel, nem um gênio da lâmpada mágica que só existe para cumprir as vontades dos seres humanos. Nós somos os servos, nós precisamos perder a nossa vida para poder achar a vida em Deus. Conceitos precisam ser revistos. Todavia, essa mensagem de arrependimento é tão atraente para uma sociedade egoísta, cega e mundana. Mas o pregador não tende a agradar a todos, nem adequar a loucura do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do que crê.
Procuramos agradar aos homens ou a Deus? É a pergunta que eu faço para você. Devemos agradar aos homens ou agradar a Deus? Deus foi capaz de salvar 8 pessoas de um dilúvio, enquanto as grandes massas se afogavam nas suas águas do dilúvio. Pregador, não se preocupe com a vontade da multidão. Se preocupe em anunciar a elas e a verdade. Você é um sentinela. Toque a trombeta, faça a sua parte, deixe o trabalho de convencimento do Espírito Santo, pois a nossa função é semear e a função do Espírito Santo é de converter os corações. No final das contas, apenas os remanescentes permanecem. A porta é estreita, o caminho é estreito. Não adianta falar durante uma vida inteira para pessoas de coração duro, que vão ter paz, que está tudo bem, que vão prosperar, que serão abençoadas. Falar somente isto mostra que você não as ama. Quem ama não esconde a verdade como a mentira que pode levar ao juízo. O amor não diz que tudo está bem quando tudo não está. Por isso que Jesus diz: arrependam-se, para que o povo tenha a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos e conhecer a vida verdadeira, a alegria que está na glória com o Pai, o tesouro verdadeiro que está com Deus, e não continuar servindo a mamon, ou seja, o dinheiro, e sendo entretido com mensagens vazias. No decurso da história, a igreja sempre ouve aqueles que não amam a sã doutrina. Às medidas que o fim se aproxima, a situação nesse sentido ficará ainda muito pior. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vamos agora analisar algumas partes desse texto, principalmente o versículo 3 e o versículo 4. Primeiro, não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristãos frequentando igreja, denominações, e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem os exemplos dos heróis da fé do Antigo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenadas que o crente separar-se-á da injustiça. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Segundo, desviarão os ouvidos da verdade. A autêntica pregação da Bíblia, a pregação bíblica de um homem ou de uma mulher de Deus, não mais será aceita em muitas igrejas. Aliás, isso já está acontecendo. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem o evangelho menos exigente, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quando a fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7 ao 8. Contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais, diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, conforme Tito capítulo 1, versículo 14. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 18. A força do cristão é a verdade. Contra elas, armas são inúteis. De nada adianta ficar filosofando, inventando historinha e não querer acabar. Assim diz o Senhor. A Bíblia é a verdade, conforme João capítulo 17, versículo 17. E é o guia infalível para a vida do cristão. Portanto, amados irmãos e família, hoje,
Leia a palavra de Deus, estude, busque e entenda o contexto e a cultura. Qual é a mensagem pura que Deus tem para você? Ore e deixe que essas verdades estejam entranhadas em sua vida para que você seja firme, seja aprovado diante de Deus e não levado por qualquer vento de doutrina. Que o Senhor possa te abençoar, continue lhe abençoando, que Ele fale ao seu coração através dessa mensagem e que o Senhor possa te abençoar. É o desejo no meu coração. Fique com Deus. Até a próxima.